Bom dia, queridos, graça e paz. Deus possa abençoar a sua vida. Estamos aqui para compartilhar sobre mais uma Maná Diária. Hoje eu quero ministrar um pouco sobre quanto custa viver em Deus. Quando nós desejamos saber um fundamento, uma verdade, como viver, como pensar, como nos comportar, nós devemos sempre olhar para Jesus. A Bíblia, resumidamente, digamos assim, ela mostra dois homens, dois modelos. O primeiro homem, Adão, que era um tipo de um homem, um modelo de um homem, e ele se perdeu, e mostra o último Adão, que é Cristo. O último Adão veio restaurar, veio reestabelecer aquilo que o primeiro Adão tinha perdido. Então, quando eu quero saber uma verdade, eu tenho que ver qual é o comportamento de Cristo, a maneira como ele falava, como ele se comportava. Então, a maior referência, o maior padrão para a nossa vida é Jesus. Você quer conhecer o comportamento, a mentalidade dele, estude sobre os 4 evangelhos, obviamente Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora, quanto custa viver para Deus? Devemos olhar, obviamente, como eu acabei de dizer, para Jesus. Jesus ele nunca viveu para si. Ele viveu em torno de um propósito. Na verdade, ele não só viveu, ele morreu. Então, quanto custa viver para Deus? Jesus ele não veio fazer a sua vontade, ele não veio viver uma vida particular e viver um evangelho nas horas vagas ou nos momentos de finais de semana, como muitos de nós vivemos hoje. O evangelho não é algo que eu vivo no final de semana ou em alguns dias da semana de acordo com as atividades da minha igreja. Não, não. Isso não é o evangelho. A vida de Jesus, o ministério de Jesus não era uma parte da vida dele. É isso que muitos de nós não entendemos. A vida cristã não é uma parte do meu dia. A vida cristã o nome já diz, é uma vida cristã, não é um momento cristão. Jesus acordava para aquilo, vivia para aquilo. Pastor, mas nós temos a nossa vida, nós temos tantas coisas para fazer. Primeiro que nós não temos mais vida. A nossa vida é dele, queridos. Temos a nossa atividade, sim, mas as nossas atividades seculares, tantas outras que temos a fazer, ela não pode nos separar de Deus. Ou seja, isso não desliga, não gera um desligamento na nossa conexão com Deus. É isso que é o nosso problema. Nós achamos que agora é hora de estar com Ele, outra hora não é isso. Deus não quer uma parte de você. Deus quer a totalidade de você. Ele quer a totalidade da minha vida. E no final de tudo isso, o que nós podemos dizer? Que Jesus ele morreu. O preço para viver em Deus é a morte. O preço, queridos, do ministério é a morte. É isso que nós não entendemos ainda. Muita gente está procurando uma maneira para viver melhor. Você só começa a viver melhor depois que você morre, porque você morreu para si e agora está vivendo para Deus. Então, tem muita gente querendo melhorar as coisas dentro da sua vida. Por incrível que pareça, tem gente querendo que Deus abençoe pecado. Sabe? Querendo dar um jeitinho para ver se Deus, fazer uma campainha para ver se Deus melhora as coisas que estão erradas. Queridos, Deus começa a trabalhar na nossa vida quando nós morremos. Morremos para nós, morremos para a nossa vontade, morremos para os nossos sonhos, para fazer os sonhos de Deus. Pastor, mas e a minha vida? A sua vida era digna de morte, a minha vida era digna da condenação. E Jesus assumiu o nosso lugar. Então, Jesus morreu a nossa morte para que hoje nós vivêssemos o quê? A vida dele. Então você não tem mais vida, eu não tenho mais vida. Isso daí é um engano. O evangelho começa na minha vida com a minha morte. Quando eu morro com Cristo no Calvário, obviamente eu ressuscito, nós ressuscitamos com ele também. É essa a questão. Tem muita gente procurando um jeito de viver melhor. É claro que quando nós vivemos em Deus, somos abençoados, temos tantas coisas, que não é esse o tema desse maná. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que o preço para viver com Deus é morte. Esse evangelhozinho de final de semana, de um dia da semana, esse evangelhozinho barato que se conquista com 7 semanas, fazendo 7 passos para aquilo, isso não é o evangelho do Calvário. O evangelho começa com morte, queridos. Para mim viver para Deus, eu preciso morrer. Caso contrário, a minha vida, os meus pensamentos, o que eu faço, vai se chocar com a vontade de Deus. E nós não podemos, queridos, fazer a nossa vontade e a vontade de Deus. Estamos dispostos a morrer? Pense nisso. Que Deus te abençoe e até a próxima.